Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, verso 3. A pessoa descrita descobriu um fato confirmando sua própria pobreza espiritual. O feito que descobriu é uma antiga verdade, já que o homem sempre foi pobre espiritualmente. Desde seu nascimento foi um indigente, e em seu melhor estado é somente um mendigo, desnudo, pobre e miserável. É um resumo preciso da condição natural do homem. Está coberto de chagas às portas da misericórdia, não tendo nada seu, exceto o pecado, incapaz de cavar e sem vontade de pedir, e, portanto, perecendo na penúria mais horrenda. Esta verdade é também universal, pois todos os homens são assim pobres por natureza. Em um clã ou em uma família, ter-se-á usualmente ao menos uma pessoa endinheirada, e na nação mais pobre terá uns poucos possuidores de riqueza. Mas ai da nossa humanidade! Toda a sua reserva de excelência foi mal gasta, e suas riquezas têm desaparecido por completo. Entre nós todos não há nenhum remanescente do bem. O azeite do frasco terminou, o alimento do barril acabou e a fome tem se apoderado de nós. Uma fome mais terrível que a que desolou Samaria nos tempos antigos. Devemos 10.000 talentos e não há nada com que pagá-los. Não podemos encontrar nem sequer um só centavo em todas as arcas do tesouro das nações. Este feito é profundamente humilhante. Talvez um homem não tenha nada de dinheiro, mas se não há nenhuma culpa envolvida, não sente vergonha por isso. Mas nossa condição de pobreza tem este aguilhão, que é moral e espiritual, e nos submerge na reprovação e no pecado. Muitas vezes o pobre esconde o seu rosto como alguém que está grandemente envergonhado, mas nós temos uma causa muito maior para nos envergonhar, pois temos vivido dissolutamente, temos gastado a riqueza do nosso Pai e temos afundado na penúria e na desonra. As descrições de nosso estado, que nos descrevem como miseráveis, não estariam completas, a menos que nos declarassem culpados também. É certo, somos objetos de piedade, mas muito mais de censura. Um homem pobre pode ser digno de estima, apesar da insignificância da sua vestimenta e escassez da sua provisão. Mas a pobreza espiritual fala de falta, de culpabilidade, de vergonha e de pecado. O que é pobre no espírito é, portanto, um homem humilhado e está a caminho de ser contado com os que choram, para quem a segunda bem-aventurança diz que serão consolados. O fato descoberto pelo bem-aventurado do texto é pouco conhecido. A maior parte da humanidade é completamente ignorante do assunto. Ainda que a verdade relativa à condição perdida do homem seja ensinada diariamente em nossas ruas, poucos a entendem. Não estão ansiosos de conhecer o significado de um anunciado tão incômodo e tão alarmante. E a maior parte dos que estão conscientes da doutrina e reconhece que é escriturística não creem nela de verdade e a expulsam dos seus pensamentos e praticamente a ignora. Nós vemos o orgulho universal dos cegos do mundo. Longe de compreender que são necessitados, os filhos dos homens estão tão ricamente dotados em sua própria opinião que dão graças a Deus porque não são como os outros homens. Nenhuma escravidão é tão degradante como a que induz o homem a estar contente com sua servidão. A pobreza que não tem aspirações, mas que se contenta em permanecer em seus trapos e imundícia. É uma pobreza de corante, mas negro. E essa é a condição da humanidade. Como diz os versos, onde quer que a verdade relativa à nossa condição seja verdadeiramente conhecida, é porque tem sido revelada espiritualmente. Podemos afirmar de cada um que conheça a pobreza da sua alma: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou. A condição de todos os homens é ser pobres espiritualmente. Ser pobres de espírito ou conhecer nossa pobreza espiritual é um benefício conhecido e concedido especialmente aos chamados e escolhidos. Uma mão onipotente nos criou do nada, e é necessária uma onipotência semelhante para nos conduzir a sentir que não somos nada. Não podemos ser salvos nunca, a menos que sejamos revividos por um poder infinito, e não podemos ser revividos a menos que esse mesmo poder nos mate. É assombroso quanto é necessário para desnudar um homem e colocá-lo em seu verdadeiro lugar.
Alguém creria que o mendigo indigente deveria estar consciente da sua penúria, mas não está, e não estará nunca, a menos que o Deus eterno o convença disso. Nossa bondade imaginária é mais dura de vencer que nosso pecado real. O homem pode ser curado mais prontamente de sua enfermidade do que ser convencido a renunciar os seus alardes de saúde. A debilidade humana é um pequeno obstáculo para a salvação comparada com a fortaleza humana. Aí reside o trabalho e a dificuldade. Por isso, é um sinal de graça que reconheçamos nossa necessidade de graça. Aquele que sabe e sente que se encontra em trevas possui alguma luz. O próprio Senhor tem feito uma obra da graça no espírito que é pobre e necessitado e que treme ante sua palavra. E essa é a obra que contém a promessa, sim, a segurança da salvação. Pois o pobre de espírito já possui o reino do céu, e ninguém o possui a não ser aqueles que possuem a vida eterna. Uma coisa é verdadeiramente certa do homem cujo espírito reconhece sua própria pobreza. Ao menos está na possessão da verdade, enquanto que antes respirava a atmosfera da falsidade e não sabia nada do que devia saber. Independentemente de quão dolorosa seja a pobreza de espírito, é o resultado da verdade, e tendo sido posto um fundamento para a verdade, agregar-se-á logo outra verdade, e o homem permanecerá na verdade. Tudo o que os outros creem saber a respeito da sua própria excelência espiritual é apenas uma mentira. E ser rico em mentiras é ser horrorosamente pobre. A segurança carnal, o mérito natural e a confiança em si mesmo, independentemente de quanta falsa paz produzam, são apenas formas da falsidade que engana a alma. Mas quando o homem descobre que está perdido por natureza e por prática, já não é mais um completo indigente em relação à verdade, pois ao menos possui algo precioso, já que uma moeda cunhada pela verdade tem sido posta em sua mão. No que diz respeito a mim, minha constante oração é que eu possa conhecer o pior do meu próprio caso, sem importar o que me custe esse conhecimento. Eu sei que uma avaliação precisa de meu próprio coração não pode resultar em outra coisa a não ser no abatimento da minha própria estima, mas Deus não queira que eu me preserve da humilhação que brota da verdade. As doces maçãs da minha própria estima são um veneno mortal. Quem desejaria ser destruído por esse veneno? As frutas amargas do conhecimento próprio são sempre saudáveis, especialmente quando se regam com as águas do arrependimento e são adoçadas com uma bebida proveniente dos poços da salvação. O que a ama, a sua própria alma não a desprezaria. Bem-aventurado, de conformidade a nosso texto, é o pobre abatido que reconhece sua condição perdida e fica convenientemente impressionado por isso. Ainda que não seja um principiante na escola da sabedoria, é um discípulo, e seu Senhor o anima com uma bem-aventurança, sim, pois o declara como uma daquelas a quem é dado o reino dos céus. A posição em que a alma foi levada por um claro conhecimento desta verdade é peculiarmente vantajosa para a obtenção de toda a bênção evangélica. A pobreza de espírito esvazia um homem e assim o prepara para ser preenchido, expõe suas feridas ao azeite e ao vinho do bom médico. Põe o pecador culpado diante da porta da misericórdia ou entre os moribundos ao redor do tanque de Betesda, dos quais Jesus tem por costume visitar. Um homem assim abre a sua boca e o Senhor a enche. Tem fome e o Senhor o satisfaz com bons alimentos. Sobre todos os males, temos o maior motivo para temer a nossa própria fartura. Nossa maior falta de preparação para Cristo é nossa própria preparação imaginária. Quando estamos completamente arruinados, estamos próximos de ser enriquecidos com as riquezas da graça. Fora de nós mesmos, estamos a um passo de estar em Cristo. Onde nós chegamos, começa a misericórdia, ou melhor, a misericórdia já começou. E a misericórdia já tem feito muito por nós quando estamos no final de nosso mérito, de nosso poder, de nossa sabedoria e de nossa esperança. Quanto mais profunda seja a indigência, melhor. Como diz os versos, é unicamente a perfeita pobreza a que põe a alma em liberdade. Enquanto guardemos uma porção própria, não receberemos uma liquidação plena. Se o coração estivesse angustiado
porque não pode sentir suficientemente sua própria necessidade, seria muito melhor. A pobreza de espírito seria precisamente muito maior, e a súplica pela graça imerecida se converteria muito mais poderosa. Se chegarmos a sentir a necessidade de um coração quebrantado, podemos vir a Cristo por um coração quebrantado, ainda que não possamos vir com um coração quebrantado. Se não é perceptível nenhum tipo ou grau de bem, isso seria também uma prova clara de pobreza total. E nessa condição, podemos nos atrever a crer no Senhor Jesus. Ainda que não sejamos nada, Cristo é tudo. Tudo o que necessitamos para começar, encontramos nele. Da mesma maneira que temos que buscar nosso último aperfeiçoamento na mesma fonte. Um homem poderia ser tão sonhador para converter em mérito seu sentido de pecado, e poderia sonhar em vir a Cristo vestido com o vestuário do desespero e da incredulidade. Isto é, no entanto, exatamente o oposto da conduta de um que é pobre em espírito, pois é pobre em sentimentos tanto como em todo o resto, e não se atreve mais a louvar a si mesmo devido a seus abatimentos e desesperos, como tampouco se bajularia em seus próprios pecados. Considera-se um pecador de coração duro no tempo que reconhece o profundo arrependimento que é exigido por suas ofensas. Sente que não tem experimentado esse renascer sagrado que converte em terna a consciência e tem medo de ser, em alguma medida, um hipócrita nos desejos que percebe que existem em sua alma. De fato, não se atreve a considerar-se outra coisa além de pobre, lastimosamente pobre, debaixo de qualquer luz que se veja no seu relacionamento com Deus e com sua reta lei. Escute sobre as humilhações dos verdadeiros penitentes e desejaria tê-las. Lê acerca das descrições do arrependimento apresentadas na palavra de Deus e ora para poder experimentá-las, mas não descobre nada nele sobre o que possa apontar seu dedo e dizer: pelo menos isto é bom em mim. Pelo menos em mim habita alguma coisa boa. Ele é pobre de espírito, e toda jactância é eliminada de uma vez por todas. É melhor encontrar-se nessa condição que se contar falsamente como um santo. E se sentar no primeiro lugar nas sinagogas, sim, é uma posição tão docemente segura de ocupar que aquele que está mais cheio de fé em Deus e de gozo no Espírito Santo encontra que sua paz é incrementada se retém uma plena consciência da pobreza do seu estado espiritual e deixa correr em paralelo com sua segurança de persuasão e bem-aventurança em Cristo Jesus. Senhor, derruba-me, esvazia-me mais e mais, coloca-me no pó, deixe que morra e seja enterrado tudo o que provem de mim. Então Jesus viverá em mim e reinará em mim e será em verdade meu tudo em tudo. Para alguns lhes parecerá que é pouca coisa ser pobre de espírito, que tais pessoas recordem que nosso Senhor coloca de tal forma esta condição graciosa de coração que é a primeira pedra da ascensão celestial das bem-aventuranças. E quem poderia negar que os degraus que se seguem delas sejam tão sublimes além de qualquer medida? É algo inexpressivelmente desejável ser pobre de espírito, se este é o caminho para a pureza de coração e ao caráter do pacificador que é semelhante a Deus. Quem não poria sua cabeça sobre a pedra de Jacó para desfrutar do sonho de Jacó? Quem desdenharia o cajado com que na pobreza atravessou o Jordão, se tão somente pudesse ver o reino do céu aberto, como o patriarca fez? Demos as boas-vindas à pobreza de Israel, se é parte da condição para que recebamos a bênção do Deus de Israel. Em lugar de desprezar os pobres de espírito, faremos bem em considerá-los como na posse da aurora da vida espiritual, o germe de todas as graças, a iniciativa da perfeição, a evidência da bênção. Havendo comentado tudo isso acerca do caráter dos que são pobres de espírito, que são formados pelo conhecimento de um fato, temos que notar agora que são encorajados e feitos bem-aventurados por um fato, porque deles é o reino dos céus. Não é uma promessa em relação ao futuro, mas uma declaração quanto ao presente. Não disse, deles será, mas deles é o reino dos céus. Esta verdade é claramente revelada em muitas escrituras por inferência necessária, pois primeiro, o rei do reino celestial é representado constantemente como reinando sobre os pobres.
Davi disse no Salmo 72, julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Como sua virgem mãe cantou, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazio os ricos. Todos os que se alistam debaixo do estandarte do filho de Davi são como aqueles que no passado vieram ao filho de Jessé na caverna de Adulão. Todos os afligidos e todo o que estava endividado e todos os que se achavam em amargura de espírito, e foi feito chefe deles. Este aos pecadores recebe e com eles come. Seu título era um amigo de publicanos e pecadores. Por amor a nós se fez pobre, sendo rico. E é, portanto, conveniente que os pobres sejam reunidos com ele. Como Jesus elegeu os pobres de espírito para que sejam seus súditos, e disse: não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vemos quão certo é que eles são bem-aventurados. A regra do reino é tal que só os pobres de espírito perseverarão. Para eles é um jugo fácil, do qual não sentem nenhum desejo de serem libertos. Dar a Deus toda a glória não é um fardo para eles. Esquecer-se do ego não é um mandamento difícil. O lugar da humildade lhe cai bem. Contam como uma honra o serviço da humilhação. Podem dizer com o salmista no Salmo 131, verso 2: certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada para com sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. A abnegação e a humildade, que são deveres primordiais do reino de Cristo, ficam fáceis unicamente para aqueles que são pobres de espírito. Uma mente humilde ama os deveres humildes e está desejosa de beijar a flor mais insignificante que cresce no vale da humilhação. Mas para outros, um belo espetáculo na carne é uma grande atração, e a exaltação do eu é o principal objetivo da vida. A declaração do nosso Senhor: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus, é uma regra de ferro que exclui a todos, exceto aos pobres de espírito. Mas, ao mesmo tempo, é uma porta de pérola que admite a todos os que são desse caráter. Os privilégios do reino são de tal natureza que unicamente os espiritualmente pobres valorizam, e para outros são como pérolas lançadas aos porcos. O que tem justiça própria não valoriza o perdão, ainda que haja custado ao Redentor o sangue da sua vida. Não lhe importa a regeneração, ainda que seja a maior obra do Espírito Santo. E não dá grande importância à santificação, ainda que seja o próprio Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Evidentemente, as bênçãos do pacto estavam dirigidas aos pobres de espírito. Não há nenhuma só delas que seja valiosa para o fariseu, ou para o homem natural, o homem carnal. O manto de justiça implica nossa desnudes. O maná do céu implica a falta do pão terreno. A salvação é vaidade se os homens não estivessem em nenhum perigo. E a misericórdia é uma ridicularização se não estivessem cheios de pecado. A carta constitucional da Igreja está escrita sobre a suposição que está formada por pobres e necessitados, e não teria sentido se não fosse assim. A pobreza de espírito abre os olhos para ver a preciosidade das bênçãos do pacto. Como afirma um velho puritano, o que é pobre de espírito é um admirador de Cristo, tem elevados conceitos de Cristo e dá um grande valor e agradecimento a Cristo. Oculta-se nas feridas de Cristo, banha-se em seu sangue, envolve-se em seu manto, vê uma fome e uma carência espiritual em casa, mas busca Cristo e clama: Senhor, mostra-me, e isso me basta. Agora, como o Senhor não fez nada em vão, visto que descobrimos que os privilégios do reino do Evangelho são unicamente adequados para os pobres de espírito, podemos estar seguros que foram preparados para eles e pertencem a eles. Além disso, é claro que unicamente aqueles que são pobres de espírito reinam realmente como reis para Deus. A coroa deste reino não se ajustaria a toda a cabeça. De fato, não se acomoda na fronte de ninguém, exceto na do pobre de espírito. Nenhum orgulhoso reina, pois é escravo das suas jactâncias
e servo da sua própria altivez. O mundano ambicioso quer tomar posse de um reino, mas não possui nenhum. Os humildes de coração estão contentes, e nesse contentamento são conduzidos a reinar. Os espíritos elevados não conhecem o descanso. Unicamente o humilde de coração goza de paz. O conhecimento de si mesmo é a via para a conquista de si mesmo. E a conquista de si mesmo é a maior de todas as vitórias. O mundo busca a um homem autossuficiente, duro, ambicioso e altivo, e diz que tem o porte de um rei. E ainda, na verdade, o rei verdadeiro é manso e humilde entre seus semelhantes, como o Senhor de tudo, e em sua inconsciência do próprio ego está o segredo do seu poder. Um dia se verá que os reis entre a humanidade, os mais felizes, os mais poderosos, os mais honoráveis são não os Alexandres, nem os Césares, nem os Napoleões, mas os homens semelhantes a ele, que lavou os pés dos seus discípulos, aquele que na quietude vivera para Deus e para seus semelhantes, sem ostentações, porque estavam conscientes de suas falhas, abnegados, porque o ego estava mantido em baixa estima, humildes e devotos, porque sua própria pobreza espiritual os sacou de si mesmos e os conduziu a descansar no Senhor. Virá o tempo em que o esplendor e as miudezas se revelarão em seu verdadeiro valor, e então se verá que os pobres de espírito possuíram o reino. O domínio concedido por esta bem-aventurança aos pobres de espírito não é comum. É o reino dos céus, um domínio celestial que excede com amplitude qualquer coisa que possa ser obtida deste lado das estrelas. O mundo ímpio pode considerar os pobres de espírito como seres desprezíveis, mas Deus os registra entre seus companheiros e príncipes, e seu juízo é verdadeiro e deve ser tido em muito mais autoestima que as opiniões dos homens ou até mesmo dos anjos. Somente quando formos pobres de espírito teremos alguma evidência de que o céu é nosso. Mas tendo esse sinal de bem-aventurança, todas as coisas são nossas, seja no presente ou no porvir. Aos pobres de espírito pertence toda a segurança e honra e a felicidade que o reino evangélico dá aqui na terra. Mesmo aqui embaixo, podem comer dessas excelentes guloseimas sem dúvida e deleitar-se em suas delícias sem temor. Deles são também as coisas que ainda não são vistas ainda, reservadas para uma revelação futura. Deles é a segunda vinda, deles é a glória, deles é a quinta grande monarquia, deles é a ressurreição, deles é a visão beatífica, deles é o êxtase eterno. Pobres de espírito, as palavras soam como se descrevessem os donos de nada, mas descrevem os herdeiros de todas as coisas. Feliz pobreza! Os milionários se afundam na insignificância. Os tesouros das Índias se evaporam em fumaça, enquanto o pobre de espírito permanece em um reino ilimitado, sem fim, sem falhas, que o torna abençoado na estima daquele que é Deus, sobretudo, bendito para sempre. E tudo isso é para a vida presente, na qual gemem e necessitam ser consolados, sofrem de fome e sede e necessitam ser preenchidos. Tudo isso é para eles, enquanto eles ainda são perseguidos por causa da justiça. Qual não será então sua bem-aventurança quando brilharem como o sol no reino do seu Pai e nele seja cumprida a promessa do seu Deus e Senhor? Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo em meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai em meu trono. Amém. Amém.